aplauso, ele se achega diante de nós prometendo liberdade, prometendo nos libertar, prometendo nos dar valor. No entanto, ele entrega apenas mais escravidão. E esse ídolo, quando a gente olha, a gente pensa que é o ápice, pensa que esse é o problema real, mas, na verdade, aponta apenas para uma ponta do iceberg. Abaixo dele, abaixo desse falso reconhecimento, de desejar ser valorizado a todo momento e viver por isso, se encontra um problema real. E o problema real, a raiz de tudo isso, é uma crise de identidade. E essa crise de identidade, irmãos, ela advém do fato de nós não sabermos quem nós somos. Por isso a gente busca construir diversas vezes a nossa vida a partir daquilo que os outros dizem a respeito de nós. Tem uma história muito interessante, na verdade é um mito, da mitologia, que fala sobre Narciso. Narciso, ele foi, segundo a história, um homem que, ao enxergar o seu reflexo num rio, ele ficou tão apaixonado por si, que na tentativa de aproximar-se do seu reflexo, ele se abaixou, caiu e se afogou. E nós somos, por diversas vezes, como esse Narciso, que na imagem de si e dos outros, nós deformamos quem nós somos, criados segundo a imagem do Senhor. E como servos do nosso próprio coração, nós nos esquecemos que reflexos se vão. E nós nos tornamos pessoas vulneráveis, discípulos inconstantes e filhos amados do Pai, no entanto frágeis. Nós vivemos sempre na expectativa de um aplauso, de um pouco de elogios, para quem sabe no final, nós nos tornarmos um pouco mais vivos. Só porque esse comportamento que nos norteia, ele está ligado à necessidade que nós temos de pertencimento. Todos nós queremos ter um pertencimento. Ninguém deseja andar sozinho, ninguém deseja não ser reconhecido. No entanto, nós constantemente buscamos e desejamos estar conectado com tudo e com todos. E o fato é que nós não suportamos ficar sozinhos. Nós não suportamos o silêncio. E por que disso, irmãos? A resposta talvez está na ideia de que quanto mais nós pertencemos, mais nós seremos amados. E muito mais valor nós teremos. Só porque essa visão pobre que nós temos da nossa própria vida, ela revela apenas uma coisa: carência emocional e espiritual. E, irmãos, semelhante à parábola do filho pródigo, nós, por diversas vezes, nos enxergamos como aquele filho que pede a herança do pai e ele deseja comer as bolotas dos porcos, em detrimento do banquete do pai. O problema, irmãos, na verdade, a realidade é que diante de nós está a mesa do Senhor. Mas nós preferimos as migalhas. Nós não conseguimos enxergar o banquete que está preparado diante de nós. O banquete da palavra. Aquilo que o Senhor já disse que nós somos. O problema é que, como toda recompensa efêmera, o efeito desse falso pertencimento, ele passa rápido. E nós precisamos de mais elogios para nos sentirmos bem. Nós criamos então assim um ciclo vicioso de insegurança, de comparação e de autopromoção. E por isso, irmãos, nós precisamos nos perguntar com honestidade. E enquanto a gente vai conversando e ministrando a palavra, pense um pouco sobre isso. O que tem guiado as suas ações? Será que nós estamos servindo a Deus por amor? Ou será que nós estamos servindo a Deus e a sua igreja por carências emocionais? Será que nós buscamos agradar a Deus? Ou será que nós desejamos impressionar os homens? Quando nós fazemos do reconhecimento um fim em si mesmo, nós revelamos que nós ainda não entendemos o nosso verdadeiro valor. E diversas vezes, irmãos, a gente deseja apenas ser útil. A gente deseja apenas ser notado. E não é errado gostar de incentivo. O errado é desejar viver para Ele. Nós só seremos livres, irmãos, quando a voz de Deus for maior que os aplausos
que a multidão e os aplausos que nós mesmos batemos para nós. Nós só seremos livres, irmãos, quando nós abaixarmos as vozes, os ruídos que estão atormentando os nossos ouvidos, e ficarmos em silêncio para ouvirmos aquilo que Deus já disse que nós somos. O Senhor não diz que você será, o Senhor já disse quem você é. Você é filho amado de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para as boas obras. O Senhor te escolheu, te deu uma missão e diz para você ir, de pregar o evangelho por todo mundo. Você já é amado, você não precisa de reconhecimento e nem de aceitação humana. Você é quem você é, porque Jesus disse quem você é, e Ele pagou um alto preço para dizer isso. Então, irmãos, a ideia central que eu trago na pregação de hoje é: a verdadeira grandeza não está em ser visto pelos homens, mas em ser moldado por Cristo. Vamos iniciar então a pregação lendo o texto de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 35 ao 37, que diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, Tiago e João, eles se aproximam de Jesus aqui nessa passagem com um pedido talvez um pouco ousado. Eu pelo menos não teria essa coragem de fazer o que eles fizeram. E a formulação da pergunta que eles fazem a Jesus já denuncia pelo menos a intenção do coração deles. Quando eles se aproximam de Jesus e fazem essa pergunta, dizendo: eu quero que o Senhor nos conceda o que nós vamos pedir, eles não querem apenas apresentar um pedido a Jesus, mas eles querem que Jesus diga sim antes mesmo de saber o que é. E essa estratégia infantil dos discípulos lembra apenas a forma da relação que muitas crianças têm com seus pais, e isso é normal. As crianças pequenas às vezes vão aos seus pais já dizendo: ó pai, eu quero que o Senhor diga sim, eu vou pedir isso, mas eu quero que o Senhor já diga sim antes mesmo de eu falar o que é. E essa é a estratégia que os discípulos usaram com Jesus. Então eles tentaram de alguma forma manipular a decisão de Jesus para o benefício próprio deles. E aqui a gente vê que a relação que os discípulos estavam tentando criar com Jesus era uma relação pautada na pressão e não no pedido. No entanto, irmãos, por mais que essa atitude pareça à primeira vista chocante para nós, ela é apenas um extrato do que ocorre muitas vezes com os nossos corações. Tiago e João, eles apenas verbalizaram que muitos de nós carregamos silenciosamente: a ânsia por prestígio, o desejo de nós alcançarmos lugares de destaque, de termos posições importantes. O pedido deles era muito claro: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. O requerimento dos discípulos ali não se traduz em uma posição elevada, no sentido de: Senhor, nós queremos sentar à tua esquerda e à tua direita, para que a gente possa ser mais santos, para que a gente possa servir mais. Não, era um pedido apenas para que eles pudessem ter uma posição melhor diante do reino. Mesmo depois das declarações de Jesus acerca da morte e da ressurreição dele, e de que o Filho do Homem seria rejeitado, cuspido, açoitado e zombado, os discípulos, eles continuavam presos a essa expectativa do reino terreno. Os discípulos, irmãos, eles acreditavam que Jesus ia acabar com o poder opressor de Roma, que Jesus ia vir, ia pôr fim às injustiças, e era isso que eles tanto queriam. Eles acreditavam que o Messias viria para acabar com as injustiças de Roma, para destituir o imperador, e para lá em Jerusalém ele impor o seu reino. E quando eles pensavam nisso, com essa realidade que era presente para eles, eles pensaram: poxa, a gente precisa se mexer. Nós precisamos um lugar de destaque então no reino dele. E Jesus aqui para eles se torna apenas um meio para um fim.
Eles não estavam com Jesus naquele momento buscando um relacionamento. Eles queriam apenas usar Jesus como um meio para um fim. E isso, irmão, é algo muito perigoso para os nossos corações. Porque diversas vezes nós, semelhantes aos discípulos, nessa tentativa de termos um zelo santo por Ele, um zelo piedoso, nessa tentativa de querer, com falsas declarações, agradar o Senhor, a gente não entende que nessas tentativas, talvez, pode vir acompanhado um pouco de ambição mundana, pecaminosa e às vezes até diabólica. O exemplo disso está na declaração de Pedro, lá em Mateus 16, 22 e 23, quando Jesus, ao conversar com os discípulos, ele conversa com os discípulos e falando sobre o seu sofrimento iminente, Pedro olha para Jesus e diz assim: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. E o texto diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Irmãos, é perfeitamente possível nós estarmos com Jesus, mas não por amor a Ele. É perfeitamente possível nós estarmos com Jesus e isso representar apenas uma falsa piedade. No caso de Pedro, foi um suposto zelo, mas estava mascarado de escapismo e de sofrimento. Irmãos, quantas vezes nós vamos a Jesus, nós vamos ao Senhor, mas nosso pedido a Ele é apenas algo para mascarar aquilo que de fato nós estamos buscando. Quantas vezes nós vamos ao Senhor pedindo coisas a Ele, mas de fato o nosso coração, a nossa motivação está nos levando para outros lados. Tiago e João, eles tentam transformar a sua proximidade de Jesus em uma oportunidade para conquistar prestígio. Ambos os discípulos, eles estiveram com Jesus. Irmãos, lembrem que Tiago e João eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Eles estiveram com Jesus nos momentos íntimos, eles tinham a amizade de Jesus. No entanto, eles se utilizaram de toda essa vivência que eles tinham com Jesus, com o Mestre, para apenas justificarem o seu pedido. Eles queriam, irmãos, ser reconhecidos como os mais próximos, os mais importantes, os favoritos dele. E esse, irmãos, o problema, irmãos, o perigo, na verdade, é que isso causa um desejo desordenado por reconhecimento da nossa parte. Isso faz com que nós nos tornemos mais competitivos. Isso faz com que nós enxergamos o nosso irmão não como um discípulo de Cristo, não como um irmão nosso, mas nós começamos a enxergar o nosso irmão como um obstáculo, como competidores e até mesmo às vezes como inimigos. Tiago e João, eles de fato não sabiam o que eles estavam pedindo a Jesus. Eles queriam os benefícios da glória, eles queriam um reino vindouro, eles queriam se sentar numa posição em que eles pudessem ser reconhecidos e validados. Mas eles não sabiam o ônus que isso acompanhava. Eles não sabiam o que eles estavam pedindo ao Senhor. Nos versos anteriores, se nós lermos aqui, Marcos ele fala sobre a morte, a ressurreição, os sofrimentos de Jesus na cruz. Só porque o problema é que mesmo Tiago e João ouvindo tudo isso, eles não conseguem conectar a cruz de Cristo, a coroa. Eles tinham um problema tão grande de conectar a cruz e a coroa. E eles ignoravam que o caminho de Cristo passava pela humilhação. Eles achavam que eles viveriam uma vida diferente daquela de Cristo. Eles achavam que Cristo sim passaria pelo sofrimento, mas eles não. O problema, irmãos, é que muitas vezes
O nosso coração nos engana com essa tentação de que o Senhor Jesus, de que Deus, Ele tem uma vida diferente para nós da vida de que seu Filho passou. Irmãos, é tanta ingenuidade da nossa parte acreditarmos que o Senhor tem uma vida diferente daquela que Jesus viveu. Se o próprio Deus não poupou nem o seu único Filho, será que Ele vai nos poupar dos sofrimentos? Será que Ele vai nos poupar da angústia? Será que Ele vai nos poupar de dores? Será que Ele vai nos poupar de tudo isso? Irmãos, Ele não nos poupará. Ele não nos poupará porque o próprio Cristo, quando Ele finaliza essa conversa com os discípulos, Ele diz: olha, se vocês quiserem seguir após mim, tomem a sua cruz e sigam-me. Por diversas vezes, quando os fariseus e a multidão ouvia Jesus falar, Jesus às vezes vinha com um sermão tão duro e eles diziam: olha, mestre, mas quem vai conseguir permanecer caminhando com o Senhor com um sermão duro desse? E Jesus olhava para eles e dizia: olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir com eles também. Eu não vou segurar ninguém. Irmãos, o Senhor não nos promete nessa vida uma boa vida. O Senhor não nos promete nessa vida o livramento dos sofrimentos. Mas uma coisa é garantida: o Senhor nos promete a sua presença até o fim. O Senhor nos promete nos acompanhar até o fim. Ele nos promete estar conosco em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia. Ele promete, essa é uma promessa dele. E se essa é uma promessa dele como de fato é, você precisa reivindicar essa promessa junto ao trono da graça. Você precisa dizer: Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo todos os dias. Eu sei que eu passarei por sofrimentos, eu sei que talvez essa vida não vai ser uma vida muito boa, mas eu sei que o Senhor estará comigo. E isso é muito mais que suficiente, irmãos. Isso é muito mais que suficiente para nós. É muito mais cômodo para nós, irmãos, nós desejarmos o céu e nós ignorarmos que o caminho que nos espera. Nós queremos a coroa. Irmãos, pense com sinceridade sobre isso. Muitas vezes a gente quer apenas a coroa, mas a gente não quer a cruz. A gente deseja o Cristo, mas não o seu sofrimento. Nós queremos ser relevantes para a igreja de Jesus, aqui em Treviso, nessa comunidade. Mas, no entanto, nós somos rápidos em abandonar a bacia e estender a toalha. Nós queremos a semelhança de Pedro, sermos lavados por completo. Mas nós trememos diante da realidade de sermos aqueles que lavam. Irmãos, o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos. O Senhor mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós, muitas vezes, desejamos ir para o céu, mas queremos ser como Pedro: Senhor, nos lave então por completo. Mas nós não queremos ser aqueles que ajoelhamos os nossos pés, pegamos a bacia, pegamos o pano e lavamos os pés e servimos os outros. É muito mais cômodo desejar ir para o céu assim. Mas a tragédia, irmãos, do orgulho, desse orgulho, é que ele é disfarçado de espiritualidade. Ele nos leva a buscar a glória de Cristo por caminhos que ele nunca trilhou e que ele nunca desejou trilhar. O orgulho, ele nos seduz com a ideia de que é possível seguir a Cristo sem passar pelo mesmo lugar que ele passou, o Calvário. O orgulho nos ilude com a ideia de que nós podemos ser grandes sem nos tornarmos servos. E ao fazer isso, irmãos, nós nos afastamos da verdadeira comunhão com Cristo, que é sempre marcada por renúncia, humildade e cruz. A aplicação, portanto, para nós, ela é muito profunda, desse diálogo dos discípulos com Jesus. O desejo por reconhecimento humano, ele pode nos cegar. Nós podemos nos aproximar de Jesus, para sermos moldados por Ele, mas talvez para usá-lo como trampolim para a nossa exaltação pessoal. Irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração com sinceridade. O que buscamos, o que nós buscamos? O que você busca quando você se aproxima de Cristo? O que você busca servindo a essa igreja? O que você busca todos os dias acordando, tendo as Escrituras diante de você,
Será que, como Tiago e João, nós nos chegamos ao Mestre desejando que Ele nos dê aquilo que nós queremos, ao invés de pedirmos para ser aquilo que Ele deseja de nós? Irmãos, essa é uma tentação muito grande, de nós irmos diante de Jesus como Tiago e João fizeram e falar: ó Jesus, eu vou pedir algo para Ti, mas eu já quero que o Senhor diga assim antes. Quando na verdade nós devíamos, ao exemplo de Cristo no Getsemane, dizer: Jesus, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas Pai, eu sei que não vai ser feita a minha vontade, seja feita a Tua. Nós precisamos nos moldar à vontade dEle. E para que nós possamos de fato compreender um pouco mais sobre isso, nós necessitamos entender, então, o caminho que nós precisamos trilhar. A coroa não vem antes da cruz. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 38 ao 40. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Jesus, ele não responde imediatamente os discípulos. De costume, Jesus, em todas as escrituras, quando a multidão ia conversar com ele, quando os fariseus queriam questionar a ele sempre utilizava-se das perguntas como resposta. Talvez numa tentativa de redimir a pergunta deles com uma autorreflexão, para que eles refletissem sobre aquilo que eles estavam perguntando. Mas essa resposta de Jesus, envolvida em uma pergunta, ela é muito penetrante. Ele diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus, ele demonstra aqui, revela aqui a falta de discernimento dos discípulos, de Tiago e João. Eles estavam pedindo uma glória, mas eles não conseguiam compreender que a glória de Cristo passava pelo caminho da cruz. Eles estavam desejando um lugar à esquerda e à direita, um lugar de exaltação, mas eles ignoravam o sofrimento de Jesus. Eles queriam o holofote, mas eles não percebiam que a luz da glória brilha muito mais intensamente depois da escuridão e depois da aflição. Aqui no texto, Jesus ele vai utilizar duas imagens, duas figuras muito importantes. Ele vai falar sobre o cálice e sobre o batismo. E ambas carregam um peso muito grande. Quando ele fala do cálice, Jesus está apontando para aquilo que Jesus assumiria. Quando ele fala do cálice, ele está apontando para aquilo que Jesus assumiria como uma responsabilidade, assumiria como uma obediência passiva a Deus, de levar sobre si os nossos pecados e de satisfazer a ira de Deus. No Antigo Testamento, o cálice ele era muito associado à ira de Deus derramada sobre os ímpios, mas no Novo Testamento, Jesus, ele representa o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus e ele toma os nossos pecados sobre si e toma cada gota do cálice da ira de Deus. Então, o cálice que Jesus está se referindo aqui é o sofrimento posterior, aquilo que ele assumiria, os nossos pecados sobre os seus ombros, e iria satisfazer a ira completa de Deus com a sua morte e com a sua ressurreição. Já o batismo que Jesus indica aqui é em relação à sua entrega total, à sua obediência a Deus. Isaías 53 vai dizer que Jesus, ele é o servo sofredor. Obviamente que Isaías não vai falar o nome de Jesus, mas ali é uma prefiguração de Cristo, do Messias. E ele fala que descreve Cristo como sendo um servo sofredor, um homem de dores. O batismo aqui, irmãos, indica uma submersão no sofrimento, uma entrega total à vontade do Pai. Diferente, irmãos, muitas vezes de nós que ansiamos, às vezes, abandonar e fugir do sofrimento, Jesus aqui, ele abraça o sofrimento. Ele vira amigo do sofrimento. Ele chama o sofrimento em casa, ele puxa uma cadeira e pede para o sofrimento sentar, ele partilha o pão com o sofrimento.
Jesus aqui faz as pazes com a sua missão. Ele não abandona a dor, ele abraça a dor. Porque abraçando a dor, ele estava abraçando a missão do Pai. Aquilo que ele tinha que fazer. O que Jesus está dizendo, portanto, irmãos, é muito claro. Que o trono que os discípulos almejavam estava ligado a uma cruz. E que o reino que viria de fato era glorioso. Mas ele só podia ser acessado por meio da humilhação, do sofrimento e da entrega. Aqui Jesus está corrigindo a lógica dos discípulos. Aqui Jesus está dizendo que no reino de Deus, o caminho da exaltação, ela passa pelo vale da humilhação. Aqui Jesus diz que não há coroa sem cruz. E que não há ascensão sem morte. O que nós devemos nos perguntar é o seguinte: será que Deus, aquilo que nós já conversamos aqui anteriormente, será que Ele planejou para nós uma vida diferente do seu Filho? Eles não entendiam a cruz como vocação, mas eles entendiam que isso era apenas um passe para eles alcançarem aquilo que de fato eles queriam, que era uma recompensa. O problema, irmãos, às vezes, não está na nossa disposição. Porque às vezes nós temos disposições boas. Às vezes o nosso desejo é um desejo bom. Às vezes as nossas disposições são disposições boas. Mas nem toda disposição e nem toda motivação, por mais que seja boa, ela é correta. Porque às vezes nós desejamos fazer coisas para Deus. Às vezes nós desejamos e nos iludimos, por exemplo, com a pregação, de estar aqui pregando, de ser líder de alguma coisa. Irmãos, às vezes a gente se ilude com tão pouco. Às vezes a gente se ilude com tanta pouca coisa. E a gente acha que isso é de fato alguma coisa muito importante. Mas quando nós olhamos para Cristo e vemos o exemplo dele, quando ele fala com os discípulos: olha, o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. O Filho do Homem está só. Na cruz nós enxergamos um Cristo com as suas mãos furadas, com os seus pés furados, com o seu lado furado, abandonado, sem os discípulos, sem ninguém, sendo açoitado, injuriado. E naquele momento até mesmo o próprio Deus se distancia dele por causa dos pecados. Irmãos, nós não podemos cair na tentação de nos iludir com tão pouco, quando o Senhor tem muito mais para nós. Jesus, ele faz então uma declaração surpreendente para os discípulos. Ele disse: olha, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Aqui, Jesus reconhece a coragem dos discípulos. Tiago, posteriormente, ele vai ser o primeiro mártir da igreja. João, ele vai ser exilado em Pátimos. A tradição diz que ele foi jogado num caldeirão quente e sobreviveu. De fato, eles beberam o cálice e passaram pelo batismo que Jesus passou, um batismo de sofrimento e de dor. Mas, irmãos, o que nós precisamos que fique claro para nós é que compartilhar dos sofrimentos de Jesus não garante para nós nenhum lugar de honra. A cruz, ela pode ser um chamado para nós, e ela é um chamado para nós, mas a glória de Deus, a glória que o Senhor tem, ela é distribuída para cada um de forma individual. Às vezes a gente pensa que quanto mais nós nos dedicarmos à vontade de Deus, quanto mais nós fazermos para Deus, quanto mais nós fazermos, mais o Senhor nos dará, mais nós seremos reconhecidos, quando na verdade o Senhor nunca disse isso. O Senhor nunca disse que Ele nos reconheceria. Muito pelo contrário, Ele disse: olha, depois que eu ir ao Pai, vocês serão perseguidos, mortos, injuriados. Foi isso que Ele disse. O Senhor nunca nos prometeu algo surpreendente nessa vida. Ele prometeu apenas estar conosco. Então essa afirmação de Jesus confronta essa cultura meritocrática que os discípulos tinham. Nós vivemos, irmãos, em um mundo onde os mais esforçados, os mais carismáticos, os mais influentes costumam sempre ter umas posições de destaque. Mas no reino de Deus, irmãos, a lógica é outra. No reino de Deus, os primeiros são os últimos. No reino de Deus, os humildes são exaltados. No reino de Deus, os que servem
Esses são grandes. A cruz, para o discípulo de Cristo, ela não é uma escada para a glória. A cruz, para o discípulo de Cristo, ele é o padrão da glória. Às vezes nós olhamos o exemplo de Jesus levando a cruz ao Calvário e nós queremos pegar a cruz dele, queremos cravar ela na terra e fazer uma ponte para o céu e passarmos por ela. Quando na verdade, o chamado de Jesus para nós, olha, eu estou levando a minha cruz, agora vocês levem a cruz de vocês após mim. Sigam após mim. Cada um de nós precisa levar a cruz. A cruz de Cristo, então, não é uma ponte, mas é o padrão do discípulo de Cristo. Mas olha então, irmãos, para o versículo de número 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Irmãos, quando a gente olha para a atitude de Tiago e João, às vezes a gente pode olhar, nossa, olha o que eles estavam fazendo. Mas quando a gente olha para a atitude dos demais discípulos, para os outros 10, eles ouvem aquilo e eles começam a ficar indignados com os discípulos. E a gente pode olhar também para a atitude dos 10 e dizer, olha, que bom, eles estavam vendo que eles estavam, de fato, fazendo algo muito errado. Só porque, na verdade, eles não estavam sendo motivados por justiça. Eles estavam sendo motivados por ciúme. Esse era o combustível que fazia com que eles agissem. Eles não queriam perder, na verdade, irmãos, era um lugar na fila. Eles não conseguiam pensar e conceber a possibilidade de Tiago e João estarem assentados um à esquerda e à direita e eles ficarem lá no finalzinho. Não, eles ficaram indignados com Tiago e João porque eles queriam os melhores lugares. Eu quero o melhor lugar. Por isso que eles estavam indignados. Esse versículo, então, irmãos, ele é um espelho da nossa alma. Quando nós nos sentimos ignorados, quando nós somos passados para trás, a nossa indignação, muitas vezes, não é santa, ela é egoísta. E não é raro nós vermos pessoas que, enquanto estão sendo elogiadas, recebendo palmas, eles se mostram humildes, serenos, mas quando o outro é elogiado, no seu lugar, então as pessoas demonstram mágoa, insatisfação e revolta. A verdade é, irmãos, é que o nosso coração muitas vezes não suporta ver o outro irmão ocupando o lugar que achamos que é nosso. A indignação dos discípulos expôs essa ferida. E não foi a busca por justiça que os movia, mas a competição para serem validados por Jesus. A verdade é, irmãos, é que nós nunca encontraremos descanso se a nossa vida não for de serviço a Deus e ao próximo. Nós nunca encontraremos descanso se a nossa vida não for um serviço a Deus e ao próximo. Semelhante aos discípulos, nós temos esse mesmo comportamento de achar que posições, de que certos lugares onde o Senhor Jesus está, é o melhor investimento que nós podemos fazer, mas os discípulos apenas estavam demonstrando que eles estavam caminhando com Jesus, mas eles estavam caminhando na direção errada. Irmãos, e isso pode acontecer também com nós. Na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo a coisa certa para o Senhor. Não, Deus, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho pregado, eu tenho feito. Mas muitas das vezes nós estamos andando na direção contrária. O próprio Jesus disse, olha, naquele grande dia muitos dirão em meu nome, dizendo, eu profetizei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor diz, mas eu direi, eu não vos conheço. Afastem-se de mim. E o não conhecer não é que Jesus não conhece a pessoa. Olha, eu não te conheço porque eu nunca te vi. Não, Jesus conhece. Conhecer aqui está relacionado à intimidade. Eu não te conheço porque você não caminhava comigo. Eu não te conheço porque você não me amava. Eu não te conheço porque você não me serviu, porque você não serviu os outros, porque a minha semelhança. Você não estendeu a bacia e nem a toalha e lavou os pés. Então, nós podemos ser acometidos dessa síndrome de rei, que é uma busca constante pelo trono, e nunca em busca da servidão, do serviço a Deus. Isso explica, irmãos, o nosso egoísmo, o nosso senso de direito, que é esse senso de que os outros sempre nos devem, e nós nunca estamos na posição de devedores. Mas Jesus começa então a redefinir o que é grandeza. Lê comigo o versículo 42 ao 44.
Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Diferente, irmãos, da nossa atitude, muitas vezes com as pessoas, de repreendê-las, Jesus não repreende os discípulos de forma dura. Ele chama eles para junto de si. Ele demonstra graça, demonstra misericórdia, conversando com eles. E a resposta de Jesus desconstrói totalmente o imaginário que os discípulos tinham. Eles tinham um imaginário de poder, de status, de querer um lugar de honra diante de Jesus. Mas Jesus olha para os discípulos e ele enxerga homens simples, mas ao mesmo tempo profundamente influenciados por aquela cultura de dominação, de tiranização do Império Romano. E Jesus olha para eles e diz: olha, eu sei que vocês vivem assim, eu sei que a cultura de vocês é assim, mas entre vocês não é assim. A afirmação que Jesus faz aqui para os discípulos, ela não é apenas uma afirmação, ela é um comando. Ele está dizendo: olha, eu estou redefinindo a identidade de vocês. No mundo é tratado assim, as pessoas se matam por qualquer coisa, as pessoas não estão nem aí um para o outro, estão em busca de validação. Mas entre vocês não é assim. Jesus está declarando a identidade dos discípulos: vocês não são assim. No reino de Deus, irmãos, o paradigma é outro, a lógica é totalmente invertida, é uma contracultura. A grandeza aqui não se expressa em autoridade, mas em serviço. Irmãos, isso é absurdamente incrível. Que a liderança que Jesus está ensinando aos discípulos, aos apóstolos, é que a verdadeira liderança deles começaria de joelhos, com a toalha de servo, e não com a coroa do dominador. Irmãos, a glória vem pela entrega, e não pela exaltação. Jesus usa aqui duas palavras: diáconos e doulos. Diáconos é alguém que serve, mas doulos tem uma profundidade muito maior. Doulos significa servo, mas mais especificamente escravo. Jesus aqui estava se referindo a alguém que não tem direitos, alguém que não tem autonomia, totalmente entregue à vontade do outro. No mundo antigo, o escravo, ele pertencia ao seu proprietário, mas aqui Jesus está ensinando que o escândalo do reino era que essa verdadeira nobreza que os discípulos tanto buscavam se revelava na abnegação deles. E isso, irmãos, é algo revolucionário, porque entre nós, ou seja, na igreja, a comunidade de santos, essa lógica não se aplica, essa lógica de poder. Os dons que cada um de nós temos não são instrumentos para você se projetar, mas são ferramentas para você edificar o seu irmão. O dom que você tem de hospitalidade, o dom que você tem de evangelismo, o dom que você tem, enfim, é para abençoar o seu irmão, é para edificar a igreja, é para você arregaçar as mangas, chegar junto ao pastor Paulo e falar: pastor, o que eu posso fazer por essa cidade? O que eu posso fazer para que o reino de Deus avance? Como é que eu posso usar o meu dom para que Cristo seja glorificado? Como é que eu posso usar o meu dom para que Treviso se renda aos pés do Senhor? Como é que eu posso fazer discípulos? Me ensina. Irmãos, cada um de nós temos dons, e o Senhor deu a você para que você possa receber e frutificar, e naquele grande dia apresentará a Ele: ó Senhor, o Senhor me deu isso, e eu frutifiquei e te entrego isso novamente. Então, ser o primeiro no reino de Deus significa ser o último na fila para si, e o primeiro para servir os outros. Finalizando, irmãos, vendo o modelo supremo de Jesus, eu queria que nós lêssemos o versículo de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa afirmação de Jesus, talvez ela seja uma das mais importantes em todo o Evangelho. Essa frase de Jesus, ela não conclui apenas esse ensinamento do Senhor, mas é uma revelação do que se trata o Evangelho e da missão de Cristo. Aqui Jesus, ele se apresenta como o modelo absoluto de serviço, cuja vida dele é moldada por total doação. E culmina na cruz, quando ele se entrega de forma sacrificial por nós. Jesus aqui, ele é o supremo exemplo dessa inversão de status que os discípulos estavam vivendo. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não deseja ser servido, mas ele escolhe ser servo de todos. Irmãos, isso é um escândalo. O próprio Deus se encarnou em pessoa humana. O próprio Deus veio a nós, se tornou homem, se tornou servo. E não desejou em momento nenhum ser reconhecido como rei. O que o Senhor sempre buscou foi estender a toalha e lavar os pés daqueles que ele encontrava. Irmãos, e esse é o chamado de Jesus para nós. Esse é o exemplo de Jesus a nós. A expressão que Jesus diz, dar a sua vida em resgate por muitos, designava, no Antigo Testamento, um preço pago pela libertação dos escravos, dos prisioneiros e daqueles que deviam. Mas Jesus pega essa imagem e ele aplica a si mesmo esse termo resgate, e ele utiliza a si mesmo quando ele morre por nós na cruz. E Jesus aqui, ele não morre como um mártir, irmãos. Ele não morre como um mestre, porque ele nunca quis ser reconhecido dessa forma. Cristo aqui, ele morre como um substituto. Ele toma o lugar dos nossos pecados diante do juízo de Deus. Cristo aqui, ele é o servo sofredor que cumpre a sua missão e oferece a sua alma como resgate por nós. E essa salvação, irmãos, ela teve um custo muito alto. E o preço foi a própria vida dele. Enquanto Tiago e João, irmãos, eles buscavam um trono de glória, Jesus apontava para um trono de madeira. Enquanto os discípulos estavam brigando entre si por reconhecimento, por lugares, por assentos, Jesus estava caminhando diante da cruz. O rei do reino, irmãos, não governa com cetro de ouro, mas ele governa com mãos furadas. A sua exaltação, ela vem após a humilhação. E esse padrão, irmãos, se aplica a todos nós que dizemos que somos os seus seguidores. Se nós queremos ser grandes, nós devemos servir. Se nós queremos liderar, nós devemos entregar a nossa vida. Eu concluo, irmãos, finalizando aqui, que em Cristo nós já somos amados. Talvez você não saiba disso, talvez você busca por validação ainda. Eu quero dizer para você que você já é amado, você não precisa buscar por isso. Em Cristo nós já fomos resgatados. Cristo, a semelhança de Boaz no Antigo Testamento, ele é a tipologia do resgatador. Cristo é o nosso resgatador. Cristo pagou o preço, um preço alto por nós. Ele já diz quem você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você era no passado. Você é amado por Deus. Ele te dá uma identidade, ele te adota. Ele te põe na sua família e te dá uma missão. Você agora tem a maior missão, você agora tem o maior propósito que alguém poderia receber em vida. Ser uma testemunha viva de Cristo e espalhar para todas as pessoas que o Senhor vive, que o Senhor ainda salva pecadores semelhantes a nós. O Evangelho, irmãos, é a maior declaração de amor já feita à humanidade. Nele nós vemos um Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que nos buscou quando nós ainda estávamos perdidos e que se entregou por nós, antes que nós tivéssemos qualquer mérito. Nós somos profundamente impactados e constrangidos por esse amor, não
por um amor condicional, que é condicionado àquilo que você é ou aquilo que você faz, que se baseia no seu desempenho. Não, irmãos. O amor de Jesus, ele se baseia no amor eterno que ele tem de si mesmo. Irmãos, esse amor, ele transforma. Esse amor, ele cura o nosso coração carente de aplausos, de validação, do amor das pessoas. Ele nos liberta dessa necessidade de provar o nosso valor a todo momento, para todas as pessoas, em todos os lugares. E ele nos convida para uma nova maneira de viver. Não para nós sermos reconhecidos, mas agora, como criaturas e filhos de Deus, para nós correspondermos a esse amor com uma vida de gratidão prática. Quando nós vemos o exemplo, quando nós vemos Cristo morrendo na cruz, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: como é que nós podemos recompensar? Na verdade, recompensar seria impossível, mas como nós podemos responder ao sacrifício de Cristo? Em uma vida de gratidão e obediência por aquilo que Ele já fez por você. Não é aquilo que Ele fará, mas é por aquilo que Ele já fez. Irmão, o nosso destino era a morte, o nosso destino era o inferno, era a condenação eterna da ira de Deus. Mas o Senhor, mesmo assim, nos amou e nos trouxe para si. O que nós podemos querer mais? O que nós podemos ansiar mais? O que nós podemos desejar mais, a não ser desejar espalhar essa mensagem? A não ser anunciar o reino de Deus. Nós servimos então não para nós sermos vistos, mas porque nós fomos amados primeiro. Perdoamos, cuidamos, acolhemos e nos doamos, porque tudo isso é a resposta natural de um coração que entendeu o que a cruz significa. Trago novamente então, irmãos, a nossa ideia central. A verdadeira grandeza não está em ser visto pelos homens, mas em ser moldado por Cristo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar por você, queria orar por esse momento. Eu queria que nós possamos de fato ir a Deus, ir ao Senhor nessa noite com um coração contrito, coração quebrantado, reconhecendo as nossas diversas tentativas de validação e de ser amado e buscar amor em tantas coisas, quando de fato nós já somos amados por Deus. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti, Pai, nessa noite, com o coração contrito, Pai, cativados pela Tua palavra, sabendo, Deus, que em nós não há bem nenhum, mas sabendo também, Deus, que nós somos totalmente amados. Um amor tão grande, um amor que inunda o nosso coração e que nos revela o Teu cuidado, Deus, e a Tua entrega. Senhor, eu oro para que nós possamos ir diante de Ti, Pai, não como aqueles que estão buscando por algo, mas como aqueles que já encontraram algo. Como aqueles que, quando enxergam para o Calvário, enxergam tudo que podiam receber e muito mais além. Senhor, eu oro para que com corações gratos possamos ir diante de Ti com mãos vazias, sabendo que de nós não há nada para oferecer, mas sabendo que em Ti podemos tudo receber. Eu oro para que o Senhor possa curar corações feridos nessa noite. Eu oro por pessoas, Deus, que talvez estão à procura uma vida inteira por serem aceitos, talvez pela família, talvez serem invalidados do seu ambiente de trabalho, talvez serem invalidados por amigos, pela igreja ou por qualquer outra coisa. Eu oro para que esses corações sejam curados. Que o Senhor possa, Deus, olhar, Pai, para cada um de nós. E o Senhor possa nos trazer a graça da Tua verdade e possa inundar o nosso coração de quem o Senhor é. Essa é a nossa oração, é a nossa gratidão a Ti, no nome de Jesus. Amém.